Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho e estamos na madrugada do dia 7 de janeiro de 2023. E eu quero vir conversar com vocês hoje aqui sobre um vídeo que eu recebi e que eu assisti e refleti bastante sobre o vídeo de uma forma geral. É de uma pessoa que eu admiro e respeito muito e que venho tratar com você aqui. Certamente esse vídeo vai levantar uma série de questionamentos sobre o que eu já falei, sobre o que estamos vivendo e até sobre o futuro. Mas da mesma forma que eu prestei atenção e refleti, eu quero pedir o mesmo a vocês. Primeiro, vamos falar de Bolsonaro. Uma pessoa que a gente sempre admirou, sempre respeitou, seguiu e que foi e é o nosso líder ao longo de todo esse período e esse processo que vivemos. Pois bem, pessoas estão criticando o Bolsonaro, dizendo que só tem garganta, né, que fala e não faz nada, e que não pratica o que disse, etc, etc, etc. A gente vai ter que parar para refletir sobre isso. E acho que esse vídeo vai ajudar muito. Começar a dizer que ele fugiu para os Estados Unidos. Não, ele não fugiu. Ele simplesmente se ausentou do Brasil numa estratégia traçada porque ele tinha que fazer isso. Tá? Se ele não fizesse isso, ele teria que assumir uma série de coisas que coube ao Mourão como vice-presidente da chapa que foi eleita em 2018. Então, começaram a chamar o Mourão de traidor, de etc, tá? De fascista, etc. Eu tenho falado, não é nesse vídeo, falei várias vezes antes, de que o que o Mourão falou naquele discurso do dia 31 de dezembro foi programado e o Bolsonaro tinha ciência daquele vídeo. Seriam palavras que o Bolsonaro teria que dizer. E nós o estaríamos criticando hoje. Estaríamos chamando o Bolsonaro de traidor se ele tivesse feito aquilo. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, tá? O que o Mourão exonerou os ministros ele tinha que fazer isso. Ele estava com o presidente em exercício. No dia 31 de dezembro, encerrava-se o governo de Jair Bolsonaro. Então, ou se o Bolsonaro estivesse aqui, teria que fazer, e coube ao Mourão. Coube ao general Mourão assumir toda a responsabilidade pelo que foi falado e pelos atos que ele teve que tomar. Os ministros tinham que ser exonerados para que entrasse um novo governo. Não interessa agora, nesse momento, a gente vir falar da eleição. Já foi falado, se sabe o que aconteceu, se sabe todo o processo, como rolou, e não é o objetivo agora, é desse vídeo, é analisar este momento que nós estamos vivendo. Então, na realidade, o Mourão, não, vou repetir, não só falou, como praticou, teve que fazer os atos que caberiam a Bolsonaro se ele estivesse no exercício da presidência da República. Então, a exoneração dos ministros, do GSI, etc., foi absolutamente normal e dentro do que tinha que ser feito, tá? Daí começou-se a levantar
uma série de coisas de por que não houve o artigo 142, por que Bolsonaro não assinou. Vamos pensar sobre isso. Se tivesse sido aplicado, haveria uma repercussão interna e externa, porque a gente tem uma imprensa toda contra, etc., outros governos, opinião, tá? De que o Bolsonaro iria fazer um golpe, que iria praticar um golpe. Então, o fato, se o Bolsonaro tivesse assinado o 142, teria sido, perante esse pessoal que eu me referi antes, um golpe. Então foi traçada uma estratégia, tá? Hoje tem se falado muito de determinados generais e tem se incentivado até uma revolta dentro das Forças Armadas. Isso é bom para a gente? Vamos refletir sobre isso. Isso é positivo, tá? Qual foi o grupo que esteve e está na frente dos quartéis que sofreu qualquer represália das Forças Armadas? Nenhum. Muito pelo contrário. Fakes foram espalhados que em tal lugar, no Rio, em Florianópolis, etc., o Exército não estava mais fornecendo isso ou aquilo, não estava ajudando. Tudo mentira, gente. Tudo mentira e falácia. E nós estamos observando hoje o que acontece em Brasília. O Exército está dando todo apoio à população que está acampando lá, inclusive fornecendo pallets, ajudando em todo o processo de instalação dessas pessoas. Será então que houve traição, está havendo traição? Precisamos pensar sobre isso. Ou isso não foi tudo jogado para que se visse o que está se vendo? O que a gente está vendo? Está vendo o governo que assumiu o poder, assumiu a presidência da República e está fazendo o que disse e está praticando rápido, porque eles não têm tempo a perder. A gente está vendo pessoas que apoiaram essa tomada de poder, né? Ou até que podem ser inocentemente terem apoiado esse candidato, o atual presidente. E ao verem o que vem sendo feito, ao olharem sobre o plano do governo, sobre os ministros que eles têm escolhido, essas pessoas caíram fora. Estão caindo fora. E eu não estou me referindo só a altos escalões, a pessoas de alto nível que apoiaram o atual presidente. Eu estou falando de todas as camadas, tá? Da mais alta à mais baixa, porque eu ontem, inclusive eu contei isso para algumas pessoas, eu conversava com uma pessoa de nível humilde, que consequentemente mora num lugar humilde, etc. E essa pessoa me falava do receio que vizinhos, que conhecidos deles estão tendo com o que estão vendo, tá? Presos sendo soltos, tá? Vamos colocar algumas coisas aqui. Existe uma PEC que está para ser aprovada com relação às demissões, tá? Aí o cara pode chegar e pensar, então meu emprego está garantido. Não, não. Poder ser demitido só sem justa causa pode levar os empresários, os patrões a demitirem por justa causa. Ou fechar a empresa e abrir outra. E abrindo outra como? Contratando através de CNPJ, fazendo serviços contratados, tá? E aquela pessoa que estava lá achando que o emprego dele estava garantido, não está, tá? Quer dizer, então está sendo tomada uma atitude para prejudicar os empresários,
mas que na realidade ela vai prejudicar o trabalhador, tá? Outra, essa questão da Carteira Nacional de Habilitação, tá? Que também está sendo colocada a possibilidade de, se o cara está devendo um IPVA, ter a sua carteira suspensa por mês ou um ano, dependendo do valor. Isso poderá ser levado para qualquer dívida que o cidadão tenha, tá? Hoje fala-se na CNH com relação ao IPVA, mas pode-se passar para qualquer dívida. Basta a pessoa estar listada no Serasa, estar com o seu nome no SPC, para ela sofrer penalidade sobre isso. E a gente bem sabe a situação financeira que já se vive no Brasil hoje. Então, será muito comum pessoas terem que optar, ou comem ou pagam, né? E se não pagar, vai estar seu nome dessa forma e podendo perder a CNH. Então, são uma série de atitudes que estão sendo tomadas por esse governo que aí está, que tem causado espanto e receio nas pessoas. Tá? A gente citou alguns, mas tem outros. Isso que o ministro da Justiça falou, de chamar outras polícias de outros países, que impacto tem isso em nossas Forças Armadas? Tá? Então a gente precisa olhar o que está acontecendo, como isso foi planejado. Se a população toma o poder, praticando inclusive o que disse um conhecido ministro do STF, né? Que eleição se ganha, se toma, consequentemente, poder não se ganha, se toma. Então, se a população toma esse poder de volta, não é mais um golpe, tá, militar, como você está dizendo, como poderia ser dito. Será uma ação da população. Então, a gente pode ter não só a volta do Bolsonaro, que a gente tanto quer, como também um apoio das Forças Armadas. Então, as pessoas que estão jogando hoje, as Forças Armadas, o nível mais baixo, vamos colocar de coronel, né, para baixo, estarem revoltados com os generais que estão acima. Olha, eu não estou dizendo que não esteja acontecendo. Eu estou apenas querendo levantar em vocês uma reflexão como eu tive. Será que está jogando uns contra os outros dentro das Forças Armadas não é um golpe da esquerda? Não é uma atitude que a esquerda vinha tomando para com todos nós e nós estamos caindo nessa armadilha? Porque vocês já pensaram, se as Forças Armadas se voltam contra a população? Gente, no meio militar existe a hierarquia e a subordinação. Isso não se discute. Eles são preparados desde o primeiro momento que ingressam nas Forças Armadas. E essas pessoas estão jogando esse nível de hierarquia, de respeito, estão jogando de uma forma muito perigosa, tá? Muito perigosa. Eu começo a olhar e a refletir sobre isso. Se nós não estamos realmente fazendo um jogo provocado pelaquela turma que tem interesse que a gente pense assim. Vamos olhar mais para frente. Se realmente acontecer tudo isso que estamos esperando, ou seja, de nós pegarmos de volta o Brasil para fazermos dele o país que queremos, quem vai nos dar apoio? As Forças Armadas. Não esperemos apoio de outra instituição armada. Só eles têm esse poder. Então é muito perigoso a gente estar jogando contra. Eu
acho que a gente precisa refletir sobre isso, tá? Ah, tá se falando muito nessa questão da ida para Brasília. Ela é fundamental. O povo tem que estar em Brasília, sim, para mostrar o seu desejo e a não aceitação disso que está hoje presidindo o Brasil. Essas pessoas, esses ministros e instituições que fazem parte de um esquema precisam ser derrubadas. Isso não há dúvida. Então é fundamental que as pessoas estejam em Brasília. E lá estão tendo todo o apoio no QG. É lá o ponto de concentração. Eu hoje, conversando com pessoas que têm vínculo lá, então, tão abertos, a gente precisa levar uma barraca para dormir, né? Sua toalha, sua roupa íntima, sua roupa de dormir, mais comida, cozinha, tá tudo lá. Não precisamos nos preocupar com isso. Agora, vamos refletir também. Nós estamos, né, numa guerra. É uma guerra. O que nós estamos vivendo hoje é uma guerra. Então, está se pedindo para que crianças e idosos não cheguem a Brasília. Porque, gente, lá é um objetivo, tá? Então as pessoas não podem estar dando atenção a uma pessoa que tem uma doença, que seja cardíaco, que tem que tomar insulina e por aí vai, tá? Não é. Lá é um lugar de foco e o foco é tomar de volta o poder. É isso que nós temos que fazer. Por isso que estamos numa guerra. Nós temos a nossa última chance. O que estão fazendo com o Brasil e o que farão daqui para frente é assustador. Medo a gente tem, todo mundo tem. Agora, temos que administrar e vencer esse medo e usar a nossa coragem, sabendo que tudo o que for feito será feito para o bem do país. Nós não estamos falando aqui, eu já disse isso antes, numa pessoa. Nós estamos falando num país. É muito ditado, pense nos seus filhos, nos seus netos. Isso está virando, né? As pessoas estão ouvindo isso, acho que não estão refletindo. Mas pensem, gente, os empresários irem embora daqui, vai acabar o emprego, tá? O pessoal do agro que está sofrendo e vai sofrer mais, tem que tomar também uma posição e está tomando, tá? Então é preciso que a gente encare isso, mas a gente reflita sobre esse jogo que possamos estar caindo em criticar as Forças Armadas. Tem um general, acho que o nome dele é Cardoso, que ele fez uma carta sobre isso, exatamente para que as pessoas reflitam que esse jogo que está sendo jogado, de se jogar as Forças Armadas contra elas próprias, não é inteligente, não é um bom plano. Eu vou repetir, vai chegar o momento que nós vamos precisar das Forças Armadas. Não se discute. E elas vão nos dar apoio, porque elas estão para o bem do povo. E o povo somos nós. Nós não podemos jogar esse apoio contra, porque aí nós não voltamos mais nunca a ter o poder que a gente precisa ter. Então, eu venho falar isso com vocês para que reflitam sobre isso, tá? Eu não tenho criticado absolutamente nada desse momento. Eu acho que a gente tem que respeitar e dar o apoio às Forças Armadas. Essa história que o tal general, eu não... Olha, gente,
Se houve essa pessoa, se realmente isso existiu, como alguns vêm dizendo, essa pessoa será expurgada. E não será por nós só, será pelos próprios colegas de farda. Não tenho dúvida disso. Tudo o que temos visto é uma demonstração clara de apoio das Forças Armadas aos nossos movimentos. Ponto. E é isso que interessa. Então, quem não puder ir a Brasília, permaneça na sua cidade, fazendo o seu trabalho, lutando em prol do país. O lugar mais certo é em frente aos comandos militares, não há dúvida disso, tá? É lá o lugar. Mas deem apoio, vejam o que está precisando para as pessoas irem para Brasília. Ajudem, nós precisamos ter lá milhões de pessoas que mostrem que esse movimento é definitivo. Nós não podemos perder um minuto mais. O outro lado está correndo. O outro lado está querendo fazer tudo, tá? O mercado já sentiu isso. E, gente, nós perdemos 50 bilhões de reais em poucos dias. A gente está vendo as ações da Petrobras irem lá para baixo. Banco do Brasil indo lá para baixo. Então, a gente precisa retomar tudo isso. Retomar o poder, retomar o país e expurgar isso que está aí. Eu estou falando de todo o sistema, tá? Que está aí. A gente tem que acabar e ter o Brasil que a gente merece e sonha ter de volta. Conto com vocês. Quem puder ir para Brasília, vá. Vá sabendo que vai enfrentar uma situação séria. Tem dia para ir, não tem dia para voltar. Porque nós só vamos acabar esse movimento na hora que o Brasil estiver de volta. E nós vamos precisar de apoio. Nós vamos precisar de ajuda. Então, reflitam sobre isso. Vamos parar de criticar Bolsonaro, Forças Armadas, etc. Vamos parar com isso. E vamos, ao contrário, vamos lutar pelo que precisamos. Ir para Brasília, lutar pela volta do Brasil ao nosso poder e tirar essa corja que está aí de todos os setores que elas têm influenciado e tentado atrapalhar a nossa vida. Ok? Compartilhe esse vídeo, eu agradeço as pessoas que se inscreveram no canal, chamem outros para inscrever e nós vamos estar conversando também com vocês aqui. Muito obrigado e tenham um ótimo... Bom, a gente vai se encontrar aí, né? Mas vamos desejar um bom fim de semana para todos. Vamos lutar e vamos vencer. Um forte abraço.